Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos. Sou o Jefferson, esse é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 19 de outubro de 2024, estamos na primavera, tempo chuvoso, aqui na Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para mais um estudo da obra Curso que é o Espiritismo, edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje estudaremos a 18ª aula, parte A, Espiritismo e Sexualidade. Depois teremos a parte B, 19ª aula, percorreremos ainda com parte A e B, 20ª aula com a parte A apenas, 21ª aula com a parte A, e parte B, 22ª aula, estudaremos só a parte A, né? Uma aula só, e a 23ª aula, mesma forma, e encerraremos com a 24ª aula. Então estão bem próximos aí, até o final do ano, de encerrarmos esse curso que é o Espiritismo. Então vamos iniciar o estudo de hoje. Trouxe meu café, não pode faltar. 18ª aula, parte A, Espiritismo e Sexualidade. O espírito, criado simples e ignorante para evoluir através do próprio esforço, precisa renascer para aprimorar-se e despertar para as emoções superiores, buscando a liberação de suas tendências mais nobres. Assim, modifica gradativamente a cultura e as civilizações, num processo ainda penoso, que se prolonga através dos milênios e que culmina na conquista do amor em sua plenitude. Então aqui, o início, né? O espírito ali é criado simples e ignorante, conforme lição estabelecida pelos espíritos lá no livro dos espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes. Vamos passando aí pelo processo de evolução através das reencarnações, tendo cada qual o mérito do seu próprio esforço para aprimorar-se e despertar para as emoções superiores, buscando aí liberar cada vez mais as nossas tendências mais nobres, que estão latentes. Então, o espírito é criado simples e ignorante, né? Na sua simplicidade, ele começa aí a percorrer os reinos, né? Já vem ali como princípio inteligente de outros reinos, e como espírito começa a reencarnar no reino nominal, passando pelas formas mais simples, né, dos corpos hominídeos, que nós vimos ali na história, né, na antropologia. E quando estudamos a antropologia filosófica, percebemos que ele não só habita corpos simples, mas que o seu espírito também ignora muitas coisas, né? Não tem evolução do senso moral aprimorada nem intelectual. E assim ele vai modificando também o seu meio, conforme ele vai evoluindo, vai sendo afetado pela cultura e vai influenciando a cultura também e o avanço da civilização, porque tudo tende ao progresso. Esse é um processo que se prolonga através dos milênios e que vai culminar na conquista do amor em sua plenitude. Inclusive o amor, a lei do amor, nós estudamos na aula passada, né? Ele vai lá sublimando, saindo do instinto para as sensações, para chegar no sentimento de amor, que é a culminância aí do grande sentimento. E para que sintamos esse amor pleno, primeiro temos que saber exercer bem a nossa sexualidade, o que tem sido para muitos verdadeiro entrave ao progresso espiritual. Então, para chegarmos nesse nível de amor pleno, primeiro precisamos exercer bem a nossa sexualidade. Já veremos a definição de sexualidade, assim como de amor e de sexo, que está logo adiante, né? Porque nós temos esbarrado, né, nessa dificuldade de expressar a sexualidade de maneira saudável, correta, né? Não desviada da lei aí. Para uma melhor compreensão do assunto, faz necessária a conceituação dos termos amor, sexo e sexualidade.
O amor é o ponto de partida de todas as aspirações humanas e seu ponto alto é o amor que Jesus ofereceu à humanidade. O sexo é bênção divina decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que muitas vezes é erroneamente confundido com amor. A sexualidade é definida pelas preferências, predisposições ou experiências sexuais de um ser, que definem sua identidade e que determinam cada período de encarnação. Então, para compreendermos melhor esse assunto, espiritismo e sexualidade, é necessário fazer as conceituações aí do que é amor, sexo e sexualidade, respectivamente. Primeiramente, o amor, que é o ponto de partida de todas as aspirações humanas, né? É a culminância de tudo, né? O sentimento por excelência, que é justamente aquele amor que Jesus nos exemplificou a toda a humanidade. O sexo, por sua vez, é uma bênção divina que vem ali diretamente do instinto sexual, que vai se aprimorando, vai valorando cada vez mais o ser humano, de maneira a sublimar o sentimento íntimo, e é muitas vezes erroneamente confundido com o amor, né? Então o sexo é uma das expressões do amor, mas não é o amor em toda a sua inteireza, né? Que tem diversas expressividades. Uma delas é a própria sexualidade, né? Que é definida aí pelas preferências, predisposições ou experiências sexuais de um ser em cada etapa da sua evolução, que vai definindo sua identidade em cada período reencarnatório. Em algumas partes do mundo, a sexualidade ainda é considerada uma ameaça aos valores morais e religiosos. Quando vivenciada de maneira exacerbada, aproxima mais intensamente o homem de sua natureza animal, por ele valorizar mais as sensações do que o afeto verdadeiro. Então, de acordo com as culturas, em várias partes do mundo, a sexualidade ainda é considerada uma ameaça aos valores morais e religiosos, por conta de alguns dogmas, né? Ou de alguns excessos. Quando ela é vivenciada de maneira exacerbada, deixa o homem aí mais próximo da animalidade, né? Da sua natureza animal, que ele deve superar, né? Porque valoriza mais as sensações do que o afeto verdadeiro. Seguindo, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 100, que trata sobre a escala espírita, observa-se que a terceira ordem, ou dos espíritos imperfeitos, é caracterizada pela natureza corrompida do ser. Na segunda ordem, ou dos espíritos bons, há a predominância da natureza espiritual sobre a material. E na primeira ordem, a dos espíritos puros, podemos dizer que o ser não busca mais a satisfação de seus instintos sexuais, nem a banalização da necessidade fisiológica, mas sim a exteriorização de sentimentos elevados e que o conduzem à felicidade. Então somos remetidos aqui à pergunta 100 do Livro dos Espíritos, que vai tratar da escala espírita. Nós temos aí 3 grandes classes que são subdivididas em outras subclasses, né? Essas 3 grandes classes são a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a de segunda ordem, que são os espíritos bons, e a da primeira ordem, que são dos espíritos puros, caracterizando cada uma delas, né? Terceira ordem, portanto, a dos espíritos imperfeitos, se caracteriza pela natureza corrompida do ser, né? Nos muitos desvios, né? Na segunda ordem, que são os espíritos bons, há a predominância do espiritual sobre o material, e na primeira ordem, a dos espíritos puros, né, não há mais a busca da satisfação dos instintos sexuais primitivos, nem a banalização da necessidade fisiológica, mas sim a esterilização de sentimentos que conduzem à verdadeira felicidade. O sexo na criação divina é força atrativa e criadora. Presente em todo o universo e como tal, encontra-se em todos os estágios de evolução dos seres. É muito mais que sensação, é energia que deve ser direcionada para o bem. Então o sexo está presente aí na criação divina, é uma força sexual, né, atrativa e criadora, e também da alma, né? Está presente em todo o universo
está em todos os estágios de evolução dos seres, nos reinos, né? E é muito mais que sensação, que é apenas uma das suas expressões. É uma energia, né? Uma força sexual que deve ser direcionada para o bem, uma força criadora. O espírito André Luiz nos diz, abre aspas, o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Fecha aspas. Isso está em Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 18, que é da série André Luiz, que estamos estudando aí ainda com a obra Nosso Lar aqui no próprio canal. Então lá, André Luiz, acerca do sexo, diz que ele reside na mente, tem a ver com o pensamento, né? Sentimento, também envolvido aí, ideias, se expressa aí no corpo espiritual, tem repercussão no corpo físico, que é a maneira de nós nos expressarmos aqui no mundo sensorial, e ninguém pode escarnecer dele, né? Ninguém pode escarnecer dele, né? Desviar da sua verdadeira finalidade, desarmonizando as forças, sem se desarmonizar a si mesmo. Com isso, compreendemos que, enquanto não aprendermos a cultivar valores, emoções e sentimentos elevados, acarretaremos desvios em nosso psiquismo, que se traduz muitas vezes em desequilíbrios geradores de muito sofrimento. Então está repleto nas obras espíritas, muitos espíritos ali, né, que chegam ao estado de loucura com os desvios sexuais, né? Porque nós vemos aqui fundamentado que o sexo aí ele reside na mente, como disse há pouco André Luiz, né? E quando o espírito perturba essas forças sexuais, muitas vezes enlouquece, né? Se desequilibra. Então, enquanto não aprendemos a cultivar valores, emoções e sentimentos elevados, estaremos sujeitos a que o nosso psiquismo, né, seja afetado, desequilibrado, causando muito sofrimento. Geralmente a sociedade denomina o que é, abre aspas, normal, fecha aspas, e abre aspas, anormal, fecha aspas, e o ser é classificado segundo a sua orientação sexual, heterossexual ou homossexual. A primeira palavra vem do vocábulo grego héteros, que significa diferente, e refere-se à atração sexual entre indivíduos de sexos opostos. A segunda do termo grego homos, igual mesmo, e sexos igual sexo, e define-se por atração física, emocional e estética entre seres do mesmo sexo. Que dois conceitos, né, heterossexual e homossexual, que estamos bastante habituados a lidar com esse conceito, é trazido aqui a etimologia dessas palavras, é trazido também à tona a questão do normal e anormal, que são tipologias, né? Que esquecemos a singularidade muitas vezes, quando classificamos por tipologias. Heterossexual, aí, que vem do vocabulário grego, né? Vocábulo grego, que significa diferente, é a atração por pessoas de sexo diferente, oposto à nossa. E homos, que significa, né, igual ao mesmo sexo. Então se define pela atração física, emocional e estética por pessoas do mesmo sexo. No século XIX, a homossexualidade foi definida como desvio sexual, tornando-se assim, dentro da sexologia, uma forma degenerada de relacionamento. Em meados do século XX, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais do Código Internacional de Doenças, CID. O fato indica-nos que, ao longo da história, a sexualidade humana foi classificada segundo os padrões culturais e sociais de cada época, em períodos que intercalam a liberalidade ao recato e privações sexuais. Então, desde o século XIX, né? Aliás, no século XIX, a homossexualidade era definida aí dentro da ciência da sexologia como uma forma degenerada de relacionamento. No século XX,
A OMS tirou a homossexualidade da lista de doenças mentais, o catálogo internacional de doenças CID. Isso resulta, né, que ao longo da história a sexualidade aí foi catalogada, classificada segundo a cultura e os padrões sociais de cada época, e variaram, né, esses padrões aí desde o recato e privações sexuais à liberalidade, por causa de não ser uma lei perfeita, né, em sintonia com as leis divinas, oscilando muito aí. O espírito constrói sua identidade sexual de acordo com suas tendências e vivências. Já o sexo biológico é escolhido segundo sua necessidade de evolução. Allan Kardec pergunta aos espíritos, abre aspas, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Fecha aspas. E a resposta é bem direta. Abre aspas. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Fecha aspas. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, pergunta 202. Então, a respeito da identidade sexual, ela se dá de acordo com a vivência, tendência, experiência do espírito. Já o sexo biológico é escolhido segundo a necessidade do espírito, né, as experiências que ele precisa passar. Kardec perguntou aos espíritos, né, se nós preferimos encarnar em corpos de homens ou de mulher. Eles dizem, né, de maneira bem direta que isso pouco importa ao espírito, depende das provas e experiências pelas quais ele tem que passar. O espiritismo derruba a antiga ideia de que os instintos e sensações do físico é que geram o abuso do sexo, o uso abusivo do sexo, quando esclarece que pertence ao espírito imortal os vícios e tendências difíceis de vencer. Abre aspas. Há tendências viciosas que evidentemente são próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Fecha aspas. Isso está em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, a carne é fraca. Ou seja, o espírito é que é fraco e não é a carne, ou corpo físico, a responsável pelo mau uso do sexo. Abre aspas. O espírito é assim o artista do próprio corpo, por ele formado, por assim dizer, de acordo com as necessidades e as manifestações das tendências de cada um. Fecha aspas. Isso está em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, a carne é fraca. Importantíssimo esse parágrafo, né, porque o espiritismo derruba a ideia, né, de que o instinto e a sensação do físico é que geram o uso abusivo do sexo, que é uma doutrina imaterialista, que tira toda a responsabilidade das escolhas do espírito, esclarecendo que o espírito é mortal e ele que carrega os vícios e as tendências difíceis de vencer. Se tem tendências viciosas, são do próprio espírito, que são mais de ordem moral do que propriamente decorrentes da questão física. Embora o físico tenha alguma influência, mas não é a causa, né? Ou seja, o espírito é que é fraco e não é a carne, né? Derrubando aquele antigo ditado popular, que retira de toda pessoa a responsabilidade, né? Então o espírito é assim o artista do próprio corpo, é ele que constrói o seu corpo biológico de acordo com o estado do seu corpo perispiritual, né? Ele forma o corpo físico de acordo com as lesões ou com a integridade do seu perispírito, com desequilíbrio ou harmonia desse corpo espiritual, né? De acordo com as necessidades e as tendências de si próprio. A questão do sexo deve ser trabalhada pelos pais na educação de seus filhos, formando indivíduos responsáveis, responsabilidade essa que lhes evitará muitos dissabores futuros, principalmente na adolescência, evitando uma gravidez precoce. Aqui, né, uma lição para os pais, né, que têm a responsabilidade de educar seus filhos, tornando-os responsáveis na lida aí com as forças sexuais, para evitar dissabores, principalmente na gravidez, quando ocorrem muitas gestações precoces. Como diz no Espírito Emmanuel, abre aspas, sexo e espírito é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade de discernimento, onde e quando se expresse. Fecha aspas. Isso está em Vida e Sexo, capítulo 1, obra bastante conhecida do Espírito Emmanuel. Para quem
Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Uma força criadora, portanto, né? Reclama responsabilidade de discernimento quando está aí sob o controle do espírito, se expressando aí nas reencarnações muitas vezes. E complementa o espírito Joana de Ângeles, abre aspas, o amor se expressa como sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente, se manifesta através das necessidades de intercâmbio afetivo, no qual os indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso, fecha aspas. Isso está na obra Amor Imbatível Amor, capítulo Amor e Eros, da Joana de Ângeles, que diz que o amor se expressa como sentimento que vai se expandindo, evoluindo, irradiando cada vez mais harmonia e paz para chegar aí na culminância da plenitude e na renovação íntima do indivíduo. Se manifesta na necessidade de intercâmbio afetivo, né, nas trocas de energias, no qual os indivíduos se completam, principalmente utilizando a questão física e depois vibracional, energética, né, trabalhando também a questão de hormônios que vão relaxando o corpo e as fontes de inspiração, de criatividade da alma, impulsionando o ser para o progresso. Bibliografia que utilizamos, Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, ditado, né, por esse espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Evolução em Dois Mundos, obra psicografada pelo Chico, ditado por André Luiz, e Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografado pelo Chico. Vamos à fixação do aprendizado de hoje, que são as 3 questões de assimilação do conteúdo. Primeira questão, o que é sexo para o espírito? O sexo é bênção divina, decorrente do instinto sexual como força poderosa na busca dos valores íntimos e que, muitas vezes, é erroneamente confundido com amor. 2, porque a escolha do sexo biológico é importante para as provas que o espírito deve passar. O sexo biológico é escolhido segundo a necessidade de evolução. Allan Kardec pergunta aos espíritos: preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E a resposta é bem direta: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele terá que sofrer, né? Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 2º, item, livro 2º, pergunta 202. E a terceira questão: como devemos exercer nossa sexualidade? Como a energia criadora do sexo auxilia em nossa evolução? De forma responsável, responsabilidade que evitará muitos dissabores futuros, principalmente na adolescência, evitando uma gravidez precoce. Como diz-nos, né, o Espírito Emmanuel, abre aspas, o sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama a responsabilidade de discernimento, onde e quando se expressa. Isso está em Vida e Sexo, capítulo 1. Então, as 3 questões formuladas, respondidas. Próxima aula, 18ª aula, parte B, estudaremos Não Julgue e Compreenda. Assim sendo, agradecemos por mais esta aula, por mais este vídeo, pelas inscrições, curtidas, comentários e compartilhamentos, pelas energias de todos que nos acompanham, que têm nos sustentado ao longo desse ano de 2024 neste trabalho. Assim, eu desejo a todos uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã ou uma boa madrugada, aguardando vocês numa próxima oportunidade. Graças a Deus.